Sejam bem-vindos à Maratona da Espiritualidade. Aqui você vai aprender como a espiritualidade impacta diretamente na sua vida. Eu sou Claudinei Germano, sou conferencista e palestrante há mais de 25 anos e quero te mostrar como ter liberdade espiritual sem precisar de religião. Nós temos como objetivo conquistar a nossa liberdade espiritual sem precisarmos estar preso a alguma igreja ou religião. Se nós formos pensar, a religião e as igrejas não foram criadas por Deus. A religião e as igrejas, se você é cristão, não foi criada por Jesus. Como no budismo, em todos os ismos, não foram criadas por esses personagens importantes na história que veio dar um nível de ensinamento para os seus, de suas épocas, para que eles pudessem ter uma conexão maior para com Deus. E se nós formos observar, qual é o maior desejo de Deus? É poder se comunicar da melhor forma possível com a gente. E nós vemos que a comunicação é o melhor meio de nós podermos nos expressar e nos mostrar exatamente como nós somos. A partir do momento que nós mostramos como nós somos, nós vamos nos sentir cada vez mais livres, cada vez mais à vontade, cada vez mais cheio de vida. Nós vamos aumentar o nosso potencial de fazer tudo aquilo que nós gostaríamos e que por vezes nós somos presos em determinados dogmas. E esses dogmas que vai passando de geração a geração, vai prendendo o ser humano ao ponto dele sentir cada vez mais sem poder expressar a sua liberdade. A liberdade essa que está dentro de cada um. Então, se nós formos pegar, como determinada religião ensina isso, como determinada igreja ensina aquilo, então todos têm que seguir direitinho aquele dogma, aqueles ensinamentos para que elas possam conseguir a salvação. Será que é exatamente isso que Deus quer para conosco? Ou Deus quer que nós venhamos a nos comunicar da forma mais livre possível com Ele, expressando todo o nosso ser para com Ele, expressando o nosso ser para com Ele e depois expressando o nosso ser para com as pessoas. É exatamente isso que está dentro do nosso maior profundo ser, nosso maior desejo. Mas, Claudinei, como eu posso conseguir isso? Essa liberdade espiritual. Gente, a maior liberdade, ela vem de dentro para fora. Por mais que você vê as pessoas se expressando fisicamente, parecendo que está livre, mas ninguém sabe como que está o interior daquela pessoa. Às vezes a pessoa até se expressa de uma forma revoltada, ressentida, chateada, por não ser aceito, por não ser aceita em determinados lugares ou situações, meios. Então as pessoas expressam a sua revolta. E essa expressão de revolta, isso mostra que a pessoa está presa no seu interior. Como nós podemos conseguir essa liberdade espiritual? Em tudo na vida, se nós formos observar pessoas de sucesso, seja na área de esporte, na área da artes, na área da ciência, na área da tecnologia, em qualquer área, é necessário uma dedicação em pró de determinados objetivos. Então, quando a pessoa ela quer bater o seu recorde, vamos dizer assim, o recorde lá na área esportiva, ela se dedica o máximo, ela tem o máximo de disciplina, principalmente por um período de tempo, para que ela possa conseguir os seus objetivos. Em todas as áreas não é diferente. E eu te pergunto, será que na área espiritual, onde o objetivo é muito mais do que uma medalha de ouro, é muito mais do que um sucesso tecnológico, é muito mais do que uma arte exposta, reconhecida no Museu de Louvre,
A nossa liberdade espiritual, gente, ela está vinculada com a nossa felicidade. Um sucesso no esporte, na arte, na ciência, qualquer sucesso, ele está ligado ao momentâneo, ao finito, e acaba. Se você bater o recorde hoje, no amanhã você sabe que vai ter um outro recordista. Então aquela sua felicidade, que na minha visão é alegria, ela tem um período de tempo contado. Agora, imagina, nós conseguimos o maior resultado possível vinculado à nossa liberdade. Ali, nós estamos associando um valor infinito, um valor eterno. Então, se o esportista, para conseguir a medalha de ouro, ele tem que ter uma disciplina incrível, imagina nós que temos como objetivo conseguir a nossa liberdade que está associada à eternidade. Mas não é a liberdade depois que nós morremos. Não, aí não faz sentido. É conseguir essa liberdade hoje. Liberdade, gente, juntamente com Deus. E essa liberdade, infelizmente, não é o que as religiões, as igrejas, estão propondo. O que elas propõem é uma liberdade espiritual quando você morrer e ganhar a salvação. Até então, o caminho é só de dor e sacrifício até a hora da sua morte. Amém. Porque Deus, ele fez o corpo físico. E Deus, ele deu até mais ênfase para o corpo físico, porque quando ele criou o corpo físico do homem, depois da mulher, aí ele soprou ali o espírito. Então ele viu que quando ele criou o corpo físico, ele falou assim, nossa, muito bom, muito bom. Foi a melhor criação que ele fez. E foi a última criação que ele fez. E ali ele falou assim, não, para esse ser criado, eu vou dar o meu espírito. Para que esse ser possa ser a minha imagem e semelhança. Para que esse ser possa me representar nesse mundo físico. Mas vamos parar para pensar. Poxa, representar Deus, que é invisível, de uma forma presa, de uma forma torturosa, de uma forma que o que está dentro de mim, eu não posso me expressar, porque todos aqueles que professam e que se nomeiam como representantes de Deus serão os primeiros a cortar essa minha expressão, baseado em escrituras. Escrituras essa que nós devemos sim respeitar, mas se nós pegarmos as escrituras, por exemplo, o Novo Testamento, ele foi escrito há mais de 2000 anos. Há muitos teólogos, pastores, padres, religiosos enfatiza que o Novo Testamento ele é contemporâneo, é também para essa geração. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, quantos ensinamentos nós vamos receber lá em Salmos, em Provérbios, que nos dá muitos insights para que nós possamos aplicar na nossa vida cotidiana. No Antigo Testamento, mais de 4000 anos. No Novo Testamento também, muitos ensinamentos ali que nós podemos aplicar para o nosso dia a dia, isso sim. Mas a nossa expressão hoje, depois de 2000 anos, é muito mais diferente do que 2000 anos. É só nós pegarmos e pegar a nossa geração passada. Como viveu os nossos bisavós, trisavós, tataravós. Qual era a visão deles e qual a nossa visão hoje? Mudou muito. Se você pega aí 200 anos, 300 anos, imagina 400, 500, 600 anos, imagina 2000 anos. Então nós temos que trazer essa realidade nossa hoje, da nossa realidade, do nosso estado, do nosso ser, para podermos nos relacionar com Deus na maior liberdade possível. Então vamos ter uma disciplina para a conquista dessa liberdade. Se não há disciplina, não há conquista. Em tudo nós temos que ter disciplina para que possa ocorrer conquista. Então, baseado na minha experiência de vida,
Nesse método que eu estou mostrando para vocês, através de uma disciplina, qual o nosso objetivo? O objetivo é alcançar essa liberdade espiritual, onde você se sente totalmente livre de se comunicar com Deus e você vai poder expressar primeiro a expressão vertical e depois a expressão horizontal. Então quero compartilhar com vocês como que foi a minha disciplina para encontrar o que eu encontrei e para poder hoje me expressar 100% para as pessoas que estão mais próximas de mim e, consequentemente, isso vai se expandindo. Então, esse caminho que eu percorri fez com que eu encontrasse a liberdade que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Por exemplo, existem alimentos físicos, existem comportamentos saudáveis para o nosso corpo físico. Alimentos para nos deixar o nosso corpo saudável, a nossa saúde saudável, nós sabemos. É só você fazer um Google, você vai saber quais são os alimentos que vai deixar o seu corpo saudável. E se você quiser fazer um exame mais profundo, você vai analisar o seu biotipo, né? Você vai fazer exames de sangue, vários tipos de exame, e fala assim, não, esse determinado alimento vai fazer bem para a minha saúde física. E determinados exercícios, comportamentos, vai me fazer bem para o meu corpo físico. Então, assim como o corpo físico, a saúde física, assim como a saúde mental precisa de uma disciplina, por exemplo, você quer passar num concurso muito difícil para delegado federal. Você tem que ter uma disciplina mental para estudar e conseguir passar no concurso. Então, para tudo nós precisamos de disciplina, para a mente, para o corpo, para a saúde física, para a saúde sentimental, mas você vai ver que a saúde sentimental ela vai estar vinculada com a saúde espiritual, porque se você tem uma boa disciplina para ter um crescimento espiritual, você vai ver que vai ajudar muito na sua saúde sentimental. Então, como nós vamos adquirir essa disciplina espiritual? Nos conectando espiritualmente. Aí você vai pegar e vai me dizer assim: poxa, Claudinei, talvez, eu nem sei se eu tenho espírito, eu nunca tive esse tipo de pensamento, nunca tive esse tipo de visão, eu até mesmo fui em algumas igrejas, né? Eu tive sempre uma religião, eu ia em determinadas missas, em determinados cultos, mas eu nunca tive uma força espiritual, nunca tive assim um insight espiritual ao longo da minha vida. Tá, então vamos começar do começo. Não tem problema nenhum, né? Vamos imaginar que você é um carro que nunca foi usado. Vamos imaginar que você é um carro zero, né? Que nunca teve uma experiência profunda espiritual, né? Vamos começar uma experiência, vamos pensar assim. Então, começando do zero, vai te ajudar muito. O que eu mais peço é que você acredite que você tem um espírito. O que faz eu acreditar que você vai acreditar que tem um espírito e você vai concordar que tem um espírito e você vai ver o sentido do seu espírito. O que faz isso? É nosso desejo de sermos eternos. O nosso desejo de expressar tudo que está no nosso ser. Então, a primeira coisa é você falar assim: eu quero fazer com que o meu espírito dê sentido hoje e que esse sentido hoje tenha valor eterno. Que esse sentido hoje tenha sentido também na eternidade. Porque nós temos que ligar. Então, quando nós pegamos a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, muitas coisas nós vamos aprender lá. Mas muitas coisas nós temos que trazer para a nossa realidade, para nos termos uma comunicação com Deus nos nossos tempos. Então, eu tenho o costume de dizer assim: existe o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e nós somos a continuidade desse testamento. Cada um de nós iremos deixar um testamento
sentimental, um testamento, talvez você ensinou muitas coisas que você aprendeu, um testamento intelectual, um testamento físico, descobertas físicas que você fez. Cada um de nós vamos deixar algum testamento, e esse testamento, ele tem que ter valores. Então nós estamos, através da nossa vida, do nosso crescimento, nós estamos escrevendo o quê? O nosso testamento. O nosso testamento junto com Deus e o nosso testamento para as pessoas que fazem sentido na nossa vida. Então não existe só o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada uma das pessoas, cada uma delas, cada um de nós somos um testamento. E é exatamente dar ênfase a esse testamento que é o maior valor que você tem para Deus. Se você fica preso ali no Antigo e no Novo Testamento e não sabe como está direcionando o seu testamento, que valor terá? Então, que disciplina que nós vamos ter? Que disciplina eu tive para chegar nesse momento tão especial? Então, eu tive um curso em busca da minha espiritualidade e da minha comunicação com Deus. E aí eu tomei uma decisão de deixar tudo, né? Tem uma passagem bíblica que Jesus diz assim: vai e deixa tudo e me siga. E literalmente, gente, quem me conhece hoje e as pessoas que irão me conhecer pode dizer o seguinte: nossa, mas o Claudinei agora ele está bem nas 5 saúdes, né? Ele está bem na saúde mental, física, sentimental, material. Ah, é fácil ele falar para as pessoas, vai, tem essa disciplina agora, porque ele tem tudo. Ele fala para as pessoas deixarem tudo, mas olha quantas coisas ele tem. Não, a primeira disciplina que eu me dediquei foi na disciplina espiritual. Eu deixei tudo, literalmente eu deixei tudo. Eu trabalhava numa empresa na área de tecnologia, eu trabalhava há 7 anos. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos nessa empresa. E aos 20 anos eu senti dentro do meu ser que eu deveria deixar tudo e ter uma relação mais profunda com Deus. Então, aos 20 anos, eu deixei tudo. Deixei a minha família, minha mãe ficou muito, muito preocupada comigo. Deixei essa empresa e fui ter experiências na minha relação com Deus, buscando me aprofundar e entender a importância do meu eu espiritual na minha relação para com Deus. Nosso eu espiritual é uma metáfora. É como se fosse o motor de um carro. Quando você vê um carro passando na rua, você não está vendo o motor, mas o que está movimentando aquele carro é o motor. Então, aos nossos olhos, o motor ele é invisível. Então, quando nós vemos as pessoas, nós não estamos vendo o eu invisível da pessoa, que é a mente, que é o sentimento e que é o espírito. Então, eu deixei tudo, porque eu queria dar sentido ao meu eu invisível. Claro, se eu dou sentido ao meu espírito, eu vou estar em sintonia com a minha mente, que é invisível, e eu vou estar em sintonia com o meu sentimento, que é invisível. E eu fui e deixei tudo. Então, por isso é importante sim os testamentos, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, histórias. Por exemplo, uma história que eu muito me prendi naquela época foi as histórias de São Francisco. Não sei se vocês já ouviram falar da história de São Francisco. São Francisco também ele teve uma experiência muito profunda na sua relação com Deus. E ele deixou tudo e foi fazer a vontade de Deus. Então, São Francisco me impactou muito na sua vida, na preocupação com as pessoas e a sua busca de ajudar as pessoas. Então, São Francisco sempre foi um personagem que eu me identifiquei bastante. E depois dessa minha decisão, rapidamente eu fui parar na Itália. Eu vou resumir aqui, eu não vou falar minha experiência que eu estive no Brasil, porque eu tive uma experiência de quase 2 anos no Brasil, em busca dessa espiritualidade na minha relação com Deus, e depois eu fui para a Itália.
E nessa experiência da Itália, eu tive uma disciplina para o meu crescimento espiritual. Gente, de início, não tem como. É necessário sacrifício, é necessário dedicação. Um medalhista de ouro, ele teve que ter uma disciplina muito rígida para conquistar aquela medalha. Todo sucesso precisa de uma disciplina. Então, para que você possa ter o seu sucesso, que é a liberdade espiritual, você tem que primeiro ter a sua disciplina, a sua estrutura, que é o crescimento. O crescimento espiritual. Vamos começar. Acordar cedinho. Ah, Claudinei, o que é cedinho? O mais cedo possível. Acorda 10 para 5, 4h50, 5 horas da manhã, mas 4h50 é melhor. Ou vamos falar um número aqui, vai, um número muito bom, 4h40. Acorda às 4h40 da manhã. Nossa, mas sim, mas Claudinei, nossa, acredita que eu acordo muito cedo, 4h30, 4 horas? Tá, mas agora você vai acordar com outra mentalidade, com outro objetivo, com outro propósito. Você vai acordar em pró do seu espírito. Se você acordava muito cedo para ir trabalhar, se você acordava muito cedo para estudar, se você acordava muito cedo para praticar um determinado esporte, para a sua saúde física, para a sua saúde intelectual, agora você vai acordar cedo, 4h40. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Mas você pode acordar 5, você pode acordar 6, não acorda mais, muito mais tarde, né? Mas em pró da sua saúde espiritual. Tá, acordei 4h40 da manhã. O que eu vou fazer? Você pode fazer uma caminhada, você pode correr. Ah, mas o lugar que eu moro é perigoso, não vou sair de manhã. Não, não tem problema. Se você tiver uma esteira, corre numa esteira. Nessa corrida, nessa caminhada, você vai se conectar com Deus nos seus pensamentos. Não deixa a mente escapar daquele pensamento central. Porque por vezes a gente começa a pensar várias coisas que não vai levar a gente a nada. Então foca o seu pensamento na sua relação com Deus. De que forma você vai focar o seu pensamento na relação com Deus, pensando nas pessoas que marcaram a história na relação com Deus? O meu exemplo, eu pensava em São Francisco. Para mim, São Francisco era tudo, né? E aí tem aquela oração: Senhor, fazemos um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver discórdia, que eu leve união, onde houver tristeza, que eu leve alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí por aí vai. Então eu me prendia a esses ensinamentos de São Francisco, esse modelo que São Francisco deixou, e procurava me conduzir na minha relação com Deus. Outra coisa também é a oração. Ah, Claudinei, eu não sei fazer oração. Gente, oração não se ensina, porque a oração é uma expressão do seu ser, do seu coração, na sua relação com Deus. Então você vai expressar o seu ser para Deus. Você não precisa ter um livro para aprender a fazer oração. Você não precisa ir na igreja para aprender a fazer oração. Expressa o seu ser naquele momento. Então pense numa pessoa que te inspira espiritualmente, reflita sobre a história dessa pessoa, faça oração no mais profundo do seu ser, converse com Deus, mas não é uma conversa se lamentando, reclamando, sabe? Pedindo, suplicando. Não, não é esse tipo de conversa. Gente, sinceramente falando, nós que somos seres mortais, não aturamos pessoas que só vêm se lamentar para nós, não é? Mas onde há um diálogo, onde há uma relação, uma conversa construtiva, gera vida. Então converse com Deus. Claro, por vezes você vai chorar, não é? Você vai abrir seu coração em situações difíceis, ok. Mas não converse sempre com Deus com lamúrias, com reclamações, com insatisfações, com revoltas. Isso não vai levar benefício nenhum para o seu espírito. Não levando benefício nenhum para o seu espírito,
você vai estar cada vez mais distante do seu objetivo, que é a sua liberdade espiritual. Outro ponto, então eu falei, uma pessoa que te inspira espiritualmente, a sua oração no mais profundo, a sua relação com Deus. Outro ponto, pense em alguém que você admira muito, que está próximo de você. Seja seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, qual primo, prima, irmão, um amigo, uma amiga, um colega, uma colega, alguém, um professor, alguém que você vê que fala sobre a importância do espírito, alguém que você sente que tem algo diferente. Não tem aquela pessoa que você fala assim, poxa, aquela pessoa tem algo diferente e eu não sei explicar o que é. É exatamente isso, gente. Essa pessoa tem espírito e ela está se expressando, seja na sua inteligência, nas suas palavras, nas suas ações, ela está expressando a sua espiritualidade. Então, conecta com essas pessoas. Conecta primeiro na sua manhã em pensamento com essas pessoas, que elas vão te inspirar. E se ao longo do dia você tiver oportunidade de estar próximo dessas pessoas, esteja próximo dessas pessoas. Esteja próximo de pessoas que tenham espírito. Mas toma cuidado, não se prenda a nenhum dogma. Porque sim, as pessoas que vão à igreja, que vão em religião, elas têm espírito, é verdade. Mas chega por vezes, ela se prende naquele dogma e se fecha para o mundo. Chega ao ponto que por vezes eles pensam que aquela comunidade, que aquela religião, só eles interessa para Deus e não os outros mais. Aí não é bem por aí, né? Pessoas que vão à igreja, pessoas que têm religião, tem muitas delas que têm espírito, mas não são elas, entendeu? Tem pessoas que não vão à igreja, que não vão à religião e tem espírito também. Vai depender como você está se alimentando espiritualmente, como que está sendo a sua busca para o seu crescimento espiritual. Pessoas na história que tiveram espírito, a sua oração para com Deus, pessoas que está ao seu redor, que você admira e que você sente que tem algo diferente, que tem espírito, se aproxima das pessoas e também busca a história dos seus antepassados. Essas disciplinas que nós temos que buscar a ter é exatamente para que nós venhamos a ter uma rotina. A verdade é essa, vamos ter uma rotina, né? Vamos ter ali, ó, acordar pela manhã, focar o espírito, pensamento, orações, pensar nas pessoas, estar próximo das pessoas, pensar nos meus antepassados. Conversa com seu pai, com a sua mãe, se eles estão vivos, aproveite a oportunidade. E essa conversa que você vai ter com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com a sua avó, com seu tio, com a sua tia, de pessoas que sabem da história dos seus antepassados, mas foca a conversa no espírito. Como que o pai era espiritualmente, como que o pai era na sua relação com Deus, o quão sério o pai se relacionava com Deus e via o quanto isso era importante na sua vida, pai, mãe. Pai, como que era o pai do pai, o avô, a avó, como que eles eram na sua vida espiritual? Porque nós entendendo isso, gente, vai nos ajudar muito. Se nós estudarmos a história dos nossos antepassados, e se eles tiveram algumas ligações espirituais para o fortalecimento do seu espírito, por mais que foi numa igreja, por mais que participava de uma religião, isso não tem problema. Era um tipo de alimento que eles estavam tendo para o eu espiritual deles. Eles vão deixar o que para nós? Mérito voltado à espiritualidade. Se você é muito bonito, se você é muito bonita, você tem mérito voltado à beleza física. Se você é muito inteligente, você tem mérito voltado à inteligência. Se você é muito rico, você tem mérito voltado ao lado material. Ou o contrário, se você não tá bem nenhum desses daí, você tem indenização. Voltado à beleza, voltado ao lado material, voltado à saúde, voltado à inteligência, então você vai ter indenização. Então, quando nós estudamos a história dos nossos antepassados, nós vamos ver ali aonde nós temos méritos, você tem mérito. Então, qual o objetivo? É você multiplicar o mérito, fortalecendo o seu espiritual, com uma boa disciplina. Como diz lá as parábolas dos talentos, né?
O Senhor deu um talento para um, 5 para outro e 5 para outro. Passou-se um tempo, o que tinha um voltou com o mesmo. O que tinha 5 voltou com 10. O Senhor repreendeu o que voltou com um, e esse um disse o seguinte: eu tinha medo, que o Senhor é tão rigoroso, eu enterrei esse talento e aqui eu trouxe de volta, com medo da sua repreensão. O que tinha 5 multiplicou por 10. E esse que multiplicou por 10 recebeu elogios e recebeu muitos mais talentos. Então, os méritos não deixam de ser talentos que nós temos, não é? A gente usa até essa palavra mesmo, né? Na nossa linguagem. Nossa, aquela pessoa tem talento, ou seja, ela tem algo a mais. Então, se nós temos esse méritos dos nossos antepassados, é um talento. Então, nós temos que multiplicar esse talento, que é o talento da espiritualidade. Então, estudar como foi a história dos meus antepassados vai te ajudar muito nessa disciplina espiritual. E aí você vai entender também porque você, por vezes, tem dificuldade espiritual. Então, isso se chama indenização. Aí nós vamos trabalhar. Se você tem méritos, multiplica os méritos, que são os talentos. Se você tem indenização, você tem que ter uma disciplina mais rígida. É como se fosse essa indenização espiritual, é como se fosse uma dívida que não foi paga. Então, primeiro você tem que pagar toda a dívida para depois você ter créditos. Olha só como funciona. Então, e o espírito, gente, ele vai se manifestar depois em outros resultados que você vai ter ao longo da sua vida. Então, realmente, tudo que nós tivemos aqui, nós temos que ter por toda a eternidade. Então, se você tem dívidas ligado ao lado espiritual, você tem que pagar de uma forma espiritual. Condições. Essas condições é como se fossem boletos, pagamentos. Por exemplo, eu vou estabelecer uma condição, eu vou fazer oração para os meus antepassados toda manhã. 7 minutos, 12 minutos, 21 minutos. É uma condição, é um boleto que você está pagando. Espiritualmente, gente. Bons pensamentos em relação aos antepassados que cometeram determinadas falhas. A oração do perdão. Como que é essa oração do perdão, Claudinei? Nossa, é você só expressar o seu perdão para com eles. Olha que Jesus disse na cruz: Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. Então nós vamos pedir perdão em nome deles, porque na verdade eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles não sabiam da importância do espiritual. Então fazer a oração do perdão, que será um tipo de pagamento da dívida que eles deixaram. Estamos na disciplina. Gente, tratar todas as coisas como coisas santas. Tudo que está em torno da gente tem vida. Tem átomos, moléculas, prótons, elétrons, tem energia, tem vida. A molécula, para ser formada, ela precisa dos átomos. Os átomos, eles se movem para formar a molécula para formar matéria. Então aqui tem vida. Essa mesa veio de uma árvore. A árvore tem vida. Então tudo que está em torno de nós existe vida. Então se nós tratarmos todas as coisas como coisas santas, tratar todas as pessoas como pessoa santa, nós vamos alimentar o nosso eu espiritual. E ali você vai começar a se despertar e vai falar: nossa, existe algo dentro de mim que não existia antes. Você vai estar fazendo a sua conexão aos poucos com o divino, com Deus. E você vai ver manifestações, você vai ver milagres acontecer na sua vida de uma forma incrível. Tenha essa disciplina que você vai ver o resultado. Até mais.